Hoje eu vou dar umas tossidas às vezes, vou dar uma respirada, mas tá tudo bem, tá? Só para avisar, eu testei positivo para Covid hoje, mas tá tudo bem. Meu marido tá com febre, mas a gente tá vacinado e eu tô só com dor de garganta. Então, vamos com a aula hoje que vai que vai. Botar a mente para trabalhar em coisas boas do que ficar pensando em doença. Só me desculpando de antemão, assim, se eu der uma pausa, assim, porque eu tô um pouco cansada só. Mas a mente tá boa. Hoje a gente vai continuar o assunto do Tantra, né? Hoje eu trouxe um material de um outro lama e a gente vai falar um pouco da linhagem. E eu acho que no fim de hoje a gente termina com essa introdução geral sobre o Tantra budista e a gente volta já com os gnósticos semana que vem. O que eu queria enfatizar hoje é um pouco uma aula que um lama deu. Eram 5 horas de aula, eu assisti às 5 horas e depois peguei um livro dele, peguei umas passagens, trouxe um resumo para vocês. E aí o que fica para nós, aqui nessa citação do Lama Michel, no caso, que Tantra em tibetano é Gyu, que quer dizer continuidade ou contínuo, e a gente já passou aqui por essa parte, então só vou dar aqui os slides, o monastério de Ganden. Até eu tenho um amigo que é monge, se vocês conhecem ele do Instagram, do YouTube também, o amigo monge, ele assistiu o meu vídeo da semana passada e ele falou assim, só lembra de dizer para o pessoal que São Kapal, o fundador da escola Gelupa, viajou muito, ele não ficava só em Ganden dando instrução, não, ele viajou muito. E realmente a gente vê, é uma riqueza, assim, essa escola. Ele realmente, não sei se vocês vão lembrar, né, o Tsongkhapa, ele é aquele grande reformador do budismo tibetano, né, então ele aprende com os maiores instrutores das outras escolas, recebe todas as transmissões e vai viajando, ensinando e fazendo esse filtro no currículo budista, né. É muito interessante, porque a gente pensa sempre em monges como pessoas passivas, que ficam em monastérios meditando o dia inteiro, né, e não é isso quando a gente vai conhecer mesmo a história desses instrutores do Dharma. Lembrar que a gente está falando de budismo Vajrayana. Algumas pessoas lá, quando eu falei daquela montanha, aqui dessa montanha, algumas pessoas entenderam que eu estava falando dos tipos de yoga. Então, só para fazer essa correção aqui, porque a gente tem a Jnana Yoga, yoga do conhecimento, né, que busca sabedoria, mais filosófica, a Bhakti Yoga, mais da devoção do coração, e a Karma Yoga, mais da ação. E aí, algumas pessoas confundiram isso com os 3 tipos de senda budista, e também lá no Plotino, indo para a tradição ocidental, no neoplatonismo, a gente tem Plotino falando que tem 3 tipos de praticante, tem o músico e o artista, que buscam através da arte essa contemplação do belo, o amante, que vai direto na busca do amor, para a união espiritual, e o filósofo, que busca a sabedoria última, a compreensão da unidade. Também são 3 tipos diferentes, mas aqui, nesse caso, desse exemplo, são os 3 tipos, tipos não é uma palavra muito boa, mas de budismo, o caminho Hinayana, o caminho Mahayana e o caminho Vajrayana. Então, assim, o Hinayana é aquela ideia de que a pessoa vai até a liberação, mas ela para ali, ela quer se liberar, é um caminho voltado para a libertação do seu sofrimento pessoal. É um caminho virtuoso, é um caminho ético, é um caminho que envolve práticas profundas de meditação, mas ela atinge a liberação. No budismo tem essa diferença, e no gnosticismo também. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Se libertar dessa prisão do samsara, que é essa obrigatoriedade da gente reencarnar, como tem lá no Pisha Sofia, né? Então, sempre a gente tentando fazer esses paralelos. Se libertar é chegar no 7º céu, vencer o 7º arconte e entrar na 8ª. Mas a Sofia, quando está na 8ª, ela a Sofia, na 8ª, ela é o último degrau até o Cristo. Então, são 2 sendas. A senda que leva da vida humana em sofrimento até a libertação, que nos livra das garras de Aldabaô, ou do Senhor de Mara, que segura a roda do Sansara e nos prende no ciclo de reencarnação obrigatória. Mas aquele que se libera, que alcança essa liberação, ele ainda não é um Buda iluminado. Assim como aquele que vence o 7º céu dos arcontes, ainda não é um Cristo. Porque entre Sofia e Cristo tem todo um caminho de 12 eons.
no gnosticismo, e aqui no budismo, entre a liberação do samsara e a iluminação última, o nirvana, há todo o caminho do bodhisattva. São vários bumes, né? São mais 5 bumes, 5 ou 4. Enfim, o Bruno que sabe disso. Mas a ideia é a gente entender que é a metade do caminho. Então, aqui, Hinayana, Mahayana e Vajrayana. O Vajrayana, que é o caminho do Tantra, ele vai pressupor toda a base filosófica, ética e prática meditativa do Mahayana. Então, isso é importante a gente lembrar. Outra coisa, a gente estava falando que são várias escolas, né, e tem currículos diferentes e visões diferentes. Então, a gente vai ver essas diferenças, mas a ênfase hoje minha vai ser aqui na escola Gelupa, que surge só em 1400 e tanto, lá no Tibete. Então, a gente vai focar na escola Gelupa, porque Tsongkhapa vai aprender com os mestres da escola Sakya, com os mestres da escola Kadampa, vai estudar a Janan, e vai estudar os Sutras Prajnaparamitas, lá do norte da Índia, vai estudar Nagarjuna e Asanga, Yogacarya, Madhyamika, enfim, ele vai pegar, isso que a gente tem que entender, ele vai pegar todo o currículo que ele considera bom dentro do budismo e trazer para dentro de uma nova escola, um novo ar para o Dharma. Essa época, o xamanismo tibetano, que eles chamam de Bon, estava se misturando muito com algumas escolas budistas, então estava surgindo práticas de meditação em cemitério, de necromancia, de chamar médium para fazer incorporação, e nada disso tem relação com os ensinamentos de Siddhartha. Então, Tsongkhapa achou necessário fazer esse filtro, esse discernimento da tradição, né? Então, hoje, antes da gente entrar numa das instruções da Escola Gelupa, eu queria só lembrar que existe, e aí não é minha especialidade, eu só trouxe 2 trechos para lembrar que existe. Inclusive o Guilherme Romano, lá do canal dele, fez 2 vídeos recentemente sobre Kundalini. O Guilherme é da tradição vedântica, da Kriya Yoga, e ele gosta muito desses autores que eu vou citar aqui na frente. Ele fala do Tantra por essa visão indiana, né, não budista. Então, 2 exemplos para a gente acrescentar aqui no nosso entendimento do que é Tantra. Por que eu estou trazendo Tantra budista? Porque é o que eu tenho mais conhecimento e afinidade. Então, como a gente disse, tem também o Tantra Shaiva, o Tantra Shakti, tem outros Tantras na Índia, ligado a Abhinavagupta, a escola da Vedanta, que são muito profundos, muito filosóficos e muito verdadeiros também. Então, a gente encontra bons exemplos em outras tradições da Índia. O Yogananda foi só um trecho que eu li dele, que aí eu resumi nessa frase, que ele considera que o Tantra é um ato puramente mental e simbólico. Então, essa é a visão de Yogananda sobre Tantra. A visão de Ramakrishna, ele vai dizer que a gente polariza muito o mundo. Essa é uma visão budista também. O budismo, quando vai colocar lá nessa roda do samsara, esse mundo que a gente é obrigado a nascer e renascer, segurado por um monstro, que é o Senhor, que eu interpreto mais ou menos como se fosse o Dabaô, né, aquele grande regente do cosmos que nos prende aqui. Dentro da roda, lá no centro, tem a causa da gente estar preso. E aí tem 3 animais no símbolo budista, que é uma cobra, um galo e um porco, que vão representar a ignorância, o apego e a aversão, ou a ignorância sobre a realidade, o eu, e a realidade última, o desejo e a repulsa. Então, o budismo vai falar de 3 forças fundamentais que nos prendem nesse mundo. A ignorância é a raiz dessa prisão, seguido pelo apego e pela aversão. Na Vedanta, a gente vai ter a mesma ideia, né? No Yoga também. O Patanjali vai falar de avidya, que é essa ignorância fundamental. Então, o Ramakrishna vai dizer o quê? Que a gente polariza. A gente tem ou desejo ou aversão quando a gente está no mundo, né? E o que o Tantra faz? Por que ele é tão, assim, revolucionário? Ele mostra a realidade das coisas, como elas realmente são, mas sem polarizar. O Tantra é encontrar a harmonia além dos opostos. Então, o Tantra não é unir os 2 opostos, é encontrar a harmonia que transcende os 2 opostos. Né? Essas forças primais não dominam mais a gente. São forças primais, são forças arcônticas, são forças do mundo fenomênico. O apego, a aversão, o desejo e a repulsa. Tudo isso é incentivado pela nossa ignorância da realidade, do universo e de nós mesmos. Então, a ideia do Tantra, para o Ramakrishna, não é sobre adquirir poderes,
Porque a gente vai ver muito no mundo por aí, né? Ah, Tantra para ter mais vitalidade, Tantra para ser mais poderoso, Tantra para se iluminar, para o seu ego se iluminar, porque a motivação por trás dessas mensagens é sempre o eu vou me iluminar, né? E o Ramakrishna vai dizer, não é sobre ter poderes, é sobre se elevar acima dessa dualidade para encontrar o Deus interno. Veja como parece com a visão do gnosticismo. Não parece com a visão do gnosticismo? É transcender a dualidade, se elevar, por isso que eu pus o triângulo aqui. Não é a base do triângulo, não é juntar aqui no meinho, não é o meio termo. É a gente se elevar acima da dualidade para encontrar o nosso Cristo interior. Porque Cristo está em nós, mas também está além de nós. Porque é a própria força da luz no cosmos, né? Voltando para o Ramakrishna, quem busca o Tantra não tem por objetivo os siddhis. Siddhis são esses poderes fenomenais, então os fenômenos, conseguir isso, conseguir aquilo, clarividência, clareaudiência, telepatia, tudo isso que o pessoal vende aí para tornar o Tantra mais vendável, como um produto, uma coisa mercantilista, né, os vendilhões do templo, como Jesus falaria, não é o objetivo. O objetivo é encontrar o nosso Deus interno. Então, é levantar-se além das águas da polarização e, portanto, é um reto viver. É a gente conseguir não ser dominado por essas duas forças opostas de apego e aversão, que, por causa da nossa ignorância, fazem a gente ficar preso nesse mundo vivendo em sofrimento, porque a gente não compreende a realidade. Então, aqui na introdução do Evangelho de Ramakrishna, que é um texto, só para a gente passar aqui o olho. De acordo com o Tantrismo, esse Vedantino hindu, a realidade suprema é Chit, ou consciência, que é idêntica a Sat, ou ser, e Ananda, a bem-aventurança. Sat, Chit, Ananda, é uma ideia hindu, né? Aparece Chit no budismo. Chit é a mente de clara luz, ou é a mente pura, é a mente iluminada. Eu relacionaria, forçando um pouco a barra, admito, com o nous no hermetismo, ou a pronoia, né, aquele pensamento anterior que antecede toda o pleroma e todo o cosmos. A consciência universal, né, a mente divina, que é idêntica ao ser e que é a pura bem-aventurança. Isso a gente tem no gnosticismo. A graça, a bem-aventurança, o ser que é identificado com o Logos, com Cristo. Então, a realidade suprema é Sat Chit Ananda, consciência suprema, o ser e a bem-aventurança supremas. Tudo isso não são três coisas, é a mesma coisa. Essa é a realidade suprema. Existência, conhecimento, bem-aventurança, absolutos. Ela é idêntica à realidade pregada nos Vedas e o homem é idêntico a essa realidade. E aí a gente volta nos gnósticos. O Adão celestial e o ser humano criado à imagem e semelhança desse Deus. Mas o homem está sob a influência de Maya, ou a ilusão, ou a aparência fenomênica do mundo, e esqueceu-se da verdadeira natureza. O homem toma como real um mundo aparente de sujeito e objeto, e esse erro é a causa da escravidão e do sofrimento. A meta da disciplina espiritual é redescobrir sua identidade com a realidade divina. E o método mais profundo para redescobrir a nossa identidade com a realidade divina é chamado de Tantra. Então, só para dar um gostinho do que esses dois autores da tradição hindu védica falam, e aí a gente vai entrar agora no budismo. Então, como eu estava contando para vocês semana passada, o meu viés vem das minhas práticas e dos meus estudos dentro da escola Gelupa, do que eu aprendi a partir dessa escola e das escolas que a gente se relaciona no nosso grupo, o Lux de Zil. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a fundamentação dessa linhagem, que chega até nós hoje, né? Parte dessa linhagem. Por isso eu coloquei aqui a imagem de toda a linhagem dos lamas do budismo Vajrayana, ou seja, tântrico, que vai estar relacionado com essa transmissão, já que Tantra significa contínuo, é um contínuo de mestre e discípulo, uma transmissão ininterrupta, espiritual, de uma linhagem, de uma prática profunda e secreta. Então, começa com o Buda, né? Não vamos fazer todo o histórico, e do Buda se reúne em outras escolas e chega em Tsongkhapa, fundador da escola Gelupa. Então, essa é a visão Gelupa do Tantra. No final do século XIX, a gente tem um lama muito importante,
Pabonka Rinpoche, e ele vai ser o holder, um dos holders, que é o mantenedor, o sustentador da tradição secreta, da tradição tântrica. É só para um geral, não vou dar a biografia de ninguém aqui. Vão aprender com Pabonka esses 3 grandes mestres no budismo, Ling, Trijang e Zong. Então, dentro dessa escola do budismo, esses são muito respeitáveis. Dagon também vai ser um transmissor do Tantra e ligado a essa linhagem. Eles são, vocês podem ver pelas fotos, né, mais velhinhos. Né? Esse aqui do meio, o Trijang, ele morreu em 1981. Então, eles são do início do século XX e viveram aí todo o século XX e já morreram. E eles vão mantendo essa linhagem. E aí temos o Dagon com o Trijang II. Então, esse aqui do meio morreu em 1981. Alguns anos depois, um menino foi reconhecido como sendo o mesmo contínuo mental, eu vou dizer a mesma alma, mas no budismo eles não falam assim, mas é o mesmo fluxo de consciência, carrega os mesmos karmas, as mesmas tendências, a mesma personalidade. É um tulku, são lamas capazes de planejar os seus próximos nascimentos de acordo com as condições kármicas e renascer com certo domínio de si, certa consciência para continuar esse trabalho. Então, no budismo, eles têm várias formas de identificar. Às vezes eles erram, tá? Não é assim, tudo verdade, mas às vezes dá para ver que eles acertam bem. A gente até começa a ver como são parecidos o anterior e o atual. Então, esse aqui é considerado como esse mesmo aqui. Então, essa é a nossa base. Hoje eu vou trazer uma aula desse lama aqui, ó, Lama Zong Rinpoche, um dos grandes tutores da escola Gelupa, dos grandes transmissores do Tantra budista. Então, o Zong, Kyabje Zong Rinpoche, ele faleceu, e ele é um desses casos que ele foi encontrado. Não sei se vocês já viram no filme Kundun, que é um filme antigo, eu tenho VHS. Ele conta a história de como o Dalai Lama foi encontrado e foi identificado como sendo o mesmo que o 13º, porque ele é o 14º, tem toda aquela historinha. E eles mostram um pouco como que os lamas fazem, né, essas identificações. Às vezes vem da própria criança, às vezes vem da pessoa que morreu, por exemplo. Estou só inventando um exemplo, não foi isso que aconteceu com esse aqui, tá? Mas ele antes de morrer, é um grande meditador, ele fala que para procurarem ele em certa região do planeta, né? Ou do Tibete, na época, antes da China invadir, né? E aí dá-se um tempo, né? Nessa tradição não tem essa coisa de ficar 100 anos curtindo o Devachan, né? Eles voltam porque tem trabalho a fazer, né? Você não vai construir toda uma tradição para depois largar tudo e curtir, né? Você tem que voltar, é o voto Bodhisattva, é isso. Então, eles falam que vão renascer em certo lugar, dali 1, 2 anos, começam a procurar um bebê que tenha nascido, 3 anos, 5 anos, fica assim num tempo, e às vezes nasce uma criança que é diferente, a própria família nota, a criança é diferente, a criança conta coisas de vidas passadas, a criança fala, não era assim que eu fazia antes, tem algumas histórias bem interessantes, e eles levam objetos para essa criança, e fazem testes, no Kundun tem isso, né? Então, por exemplo, tem uma tigelinha que os monges têm, aí eles pegam a tigela pessoal do falecido, que às vezes é bem feinha, e colocam junto de um monte de tigelas bonitas, douradas, pintadas, um monte de coisa, e deixa a criança solta ali, nada forçado. E fala-se com a criança, né? E aí vê como é que ela reage, e aí ela vai lá, e dentro de todas as bonitas pega a feinha e usada e fala, essa é minha. Então, isso já é um sinal. Então, são várias coisas. Esse é só um exemplo mais bobo. São vários testes que são feitos para identificar e, enfim, só uma curiosidade para a gente entrar no assunto. Então, o que esse texto aqui que eu não traduzi diz? Que o atual Zong Rinpoche Tenzin Wangdak, que é esse jovem de 40 anos, não sei quantos anos ele tem, foi reconhecido como a reencarnação de Kyabje Zong Rinpoche, foi reconhecido pelo próprio Dalai Lama. Então, o Dalai Lama foi aluno dele e depois reconheceu a reencarnação. Foi entronado no monastério de Ganden, aquele da foto que eu mostrei para vocês, só que agora é Ganden na Índia, porque no Tibete virou um centro turístico só, e continua totalmente engajado no estudo do Sutra e do Tantra.
Sua Santidade Dalai Lama tem Kyabje Dzongkhen Rinpoche em autoestima e vê ele como uma esperança para o Dharma. Então, enfim, e aqui é ele mais velho, com o chapéu amarelo, lembra os gorros amarelos, que a Blavatsky fala dos gorros amarelos, é esse chapéuzinho aqui. Então, ele deu uma aula sobre Tantra, vamos para a aula dele resumida com os principais pontos. Trouxe aqui o que o Lama Michel tinha dito anteriormente, porque ele vem dessa mesma linhagem, né? Que Tantra em tibetano quer dizer guio ou continuidade, que é a transmissão de um guru para discípulo ou uma teia dessa linhagem. A partir daqui, tudo que está escrito são palavras do Kyabje Dzongkhen Rinpoche, Tulku, mas depois a foto mais antiga dele. Vamos lá. Tantra era um ensinamento secreto, a prática esotérica do budismo. A partir daqui, tudo que está escrito são palavras do Kyabje Dzongkhen Rinpoche, Tulku, mas depois a foto mais antiga dele. Vamos lá. Tantra era um ensinamento secreto, a prática esotérica do budismo. Então, pronto, ele começa assim a aula, bem direto ao ponto. Quando somos expostos a esses aspectos do Tantra, é importante reconhecer os significados de trás de todos esses símbolos. Por exemplo, quando vemos essas iconografias nas tankas são esses tecidos bordados e pintados que eles penduram nos mosteiros, com imagens, né? Quando vemos essas iconografias nas tankas, os aspectos femininos e masculinos da deidade se abraçando. Então, quando vemos essas tankas que têm masculino e feminino em união sexual, é importante reconhecer o significado de trás desse símbolo. Se não somos cuidadosos, podemos ter uma compreensão errada ao ver essas imagens. Então, é importante que compreendamos o significado detrás delas e nunca tomar essas imagens de forma literal. Parece eu falando, mas eu estou só repetindo ele, realmente é o que Dzongkhen Rinpoche diz. Encontrar o significado esotérico atrás desse símbolo. Temos que ser cuidadosos para não ter uma compreensão errada, que é a compreensão literal. Essas imagens são símbolos da senda daquele sistema de iluminação, sistema tântrico, né? Cada cor e aspecto daquelas deidades pintadas representam algo do sistema daquela prática que leva à senda. Lembra que eu mostrei para vocês que são 5 grandes Budas que representam, né, os 5 Dhyani Budas, que no centro tem o branco e aí tem as 4 cores? Isso também são chamados de famílias. Tem as famílias dos Budas. Então, dos Budas vermelhos, estou dando só um exemplo aleatório, né? Tem a família da sabedoria, e depois tem a família da compaixão, e tem várias deidades que se unem a essas energias, o poder, a compaixão, a sabedoria, a cura, e assim, né, são sistemas tântricos. Então, cada cor e cada aspecto vai representar algo dentro daquele sistema da prática que leva a senda para a iluminação. Também, quando temos imagens de uma deidade irada, devemos tomar cuidado. Entendemos ela como a força que purifica a raiva e transforma a energia da raiva em um caminho. E aqui é um exemplo de uma tanka de deidade irada. E essa aqui é do século XIX. É uma foto tirada no mosteiro lá no Tibete. É uma arte, né? Então, eles têm toda uma arte específica. Para entrar no caminho do Tantra, é preciso cumprir os pré-requisitos. Então, vejam, a aula de 4 horas de duração de Dzongkhen Rinpoche era Introdução ao Tantra. As 3 primeiras horas, ele ficou falando sobre os pré-requisitos, porque não há Tantra Vajrayana, né, sem o Mahayana, não há filosofia, não há Tantra mágico sem a filosofia, sem a prática meditativa, sem a renúncia, sem a reta motivação e a compreensão da realidade. Então, para esses lamas, é sempre importante enfatizar isso, porque não há Tantra sem alguns aspectos do caminho que nos levam realmente a atingir esse objetivo pelos retos motivos, né? Então, o Zong vai dizer, é preciso entender as 4 nobres verdades, ser bem versado nos ensinamentos do Buda, é preciso ter experiência de ter meditado nas 4 nobres verdades e desenvolver um sentimento do que realmente é o sofrimento.
né? Para quem não está familiarizado, as 4 nobres verdades é que há o sofrimento, que viver é estar sujeito a sofrer e a estar sempre insatisfeito. O sofrimento tem 3 tipos, o sofrimento físico, o sofrimento psicológico e o sofrimento que é baseado nessa raiz da ignorância, que a gente se sentir um eu individual, que a gente tem que se iluminar e os outros são separados de nós, a gente tem uma compreensão errada da realidade, que é quando o Yodabao não reconhece quem o criou, né? Quando ele acha que ele surge do nada, né? E aí ele acha que ele é o bonzão ali, e a Sofia tem que dizer, existe algo antes de você, né? Existe o pai, existe a mãe. Então, são os 3 tipos de sofrimento. E aí ele tem uma causa, a causa é essa ignorância, dentro das 4 nobres verdades, e tem um caminho que a gente trilha espiritualmente, que nos leva a nos libertarmos desse sofrimento, que é o chamado caminho óctuplo do budismo, que aí são indicações de vida, né? É um reto meio de vida, uma reta fala, uma reta ação, uma reta compreensão, uma reta meditação, são 8, que vão indicar como deve ser a prática daquele que está em busca da iluminação. Então, antes de qualquer prática tântrica, no caso do budismo, a gente tem que entender a filosofia, o ensinamento, a base de toda a prática espiritual, né? E tem que ter experiência meditando sobre isso, não só pensando sobre isso. E entender um sentimento, desenvolver um sentimento do que realmente é o sofrimento. O que é realmente o sofrimento, né? E entender que não é só o sofrimento físico, não é só o sofrimento emocional de apego, da gente não querer perder o que a gente tem, ou da gente ser submetido a situações que a gente não gosta, que há um sofrimento raiz, que há uma incompreensão da realidade, que é a cegueira de Samael. Precisamos ter meditação analítica, analisar a natureza do sofrimento e compreender como que a gente sofre. Meditação analítica aqui é vipassiana, né? Então, eu até fiz a live com o Bruno semana retrasada, né? Que a gente pode cessar os movimentos da mente, silenciar, isso é bom. A gente tem plena atenção, a gente está presente, a gente está, né, centrado, isso é ótimo. Mas esse é o limpar a mente, mas depois que a gente limpa ela, a gente dá um foco para ela. E aí, esse foco é chamado de meditação analítica. A gente analisa a verdade sobre a natureza do sofrimento, a verdade sobre o ego, o eu, a realidade das coisas. A gente aprofunda nos temas. Então, para esse lama, Zong, é importante, antes de qualquer prática tântrica, a gente ter essa prática de meditação analítica. Por quê? Porque Tantra é transformação. Transmutação também, né? Mas precisamos transformar a nossa mente e perceber como todos os seres sofrem. Quando refletimos sobre isso, passamos a cultivar a compaixão e o amor incondicional. Então, quem está fazendo curso de Tantra para ter um orgasmo mais poderoso, provavelmente não está cultivando a compaixão e o amor incondicional, tá? Só, né, querendo curtir um pouco mais o samsara. Então, só após refletir sobre isso, e ter compreendido a natureza do sofrimento, nós nos dirigimos à compreensão da natureza de Shunyata, que é um conceito, né, do budismo muito complexo, que é o vazio de existência inerente das coisas. Quem não tem costume aqui com o budismo, se estiver muito confuso, não se desespere, são só ideias que a gente vai se acostumando também, caso se interesse, né? Então, a gente se dirige à compreensão da natureza de Shunyata, que é a natureza da realidade última. Não, última não, relativo. E a compreensão da ignorância e o apego e a aversão, né? Essas 3 causas do sofrimento, igual o Ramakrishna também estava falando lá, a ignorância, o apego e a aversão. E buscamos a libertação do samsara, que é o foco de Pisha Sofia, o texto. É a libertação dos 7 arcontes. É passar por eles e não ser mandado de volta. É passar pela Virgem de Luz, né? Desenvolvemos renúncia e bodhicitta. Bodhicitta é a mente compassiva, é a compaixão, a mente que desperta para a compaixão, não como um pensamento, nem como um sentimento, mas esse estado de plena compaixão. Nós desenvolvemos essa compaixão e essa renúncia aos apegos do mundo quando a gente compreende o sofrimento nosso e dos outros. As aflições mentais surgem por quê? Porque a gente tem uma visão incorreta do mundo fenomênico, de como as coisas existem. Por isso é importante compreender a natureza não separada das coisas, né?
Eu não existo separada do meu contexto, da minha realidade, do DNA dos meus pais, das influências que eu tive na escola, das roupas que alguém fez para mim, e isso no nível mais superficial que eu estou falando, porque essa interligação de todos os seres vai chegando em níveis mais profundos, né? Então, a gente precisa, para encontrar a iluminação, desenvolver uma compreensão sobre isso, porque isso faz a gente superar a ignorância da dualidade. Quando Yaldabaoth cria o mundo lá nos gnósticos, ele está criando o quê? O mundo fenomênico. É exatamente aqui. As aflições mentais surgem com a visão incorreta do mundo fenomênico. A gente vê as coisas como separadas. E aí a gente tem um sujeito e um objeto, um observado e um observador. Mas a realidade última é a unidade, é o uno. O Cristo emanou do um. E ele está presente em nós. Então, a gente fazer essa reconexão, essa reunião é Tantra. Essa união. É importante tentar abordar Shunya não só como um conceito filosófico, mas usar isso como nossa própria forma de ver a realidade e a nossa vida. Se a gente começa a compreender, não só como um conceito filosófico, mas realmente compreender na nossa vida, que as coisas são interdependentes, interligadas, que eu não existo como um ser individual e separado dos outros, e, portanto, eu não preciso ficar me dando autoimportância, né, que enquanto todos sofrem, eu também estou sofrendo, e quando eu estou bem, que eu quero que os outros também fiquem bem, né, e a gente vai aprofundando isso. Se eu tenho uma compreensão desse conceito de Shunya, eu desenvolvo compaixão. E se eu desenvolvo compaixão, eu tenho uma compreensão desse conceito, da unidade, desse vazio de separatividade. E, portanto, o budismo vai falar muito de união entre sabedoria e compaixão. A sabedoria que compreende a realidade se transforma em compaixão, e a compaixão se transforma em sabedoria. Esses dois unidos, como macho e fêmea, são uma representação de uma mente iluminada. Quando o Buda fala de sofrimento, ele está falando de impermanência, de apego. Desejamos que as coisas sejam permanentes, gostaríamos que os momentos bons não acabassem, e que tentamos repetir eles, fazer eles ser do mesmo jeito que foi, e dar a mesma sensação que deu, e aí estamos sempre insatisfeitos e frustrados, porque as coisas são sempre diferentes, né? Heráclito diria, né? A gente nunca pisa no mesmo rio. E isso é algo intrincado em nós, diz Lama Zong. É um pensamento infantil não enxergar a impermanência, a continuidade, o fluxo do mundo fenomênico, em oposição, lá nos gnósticos, à vida eterna, né? Essa vida daqui, do mundo fenomênico, é a vida da morte. Por isso que Adão se tornou um mortal. Ele é impermanente. Mas a gente, ao buscar a iluminação, a gente reconquista a vida eterna, na visão cristã. Então, precisamos o quê? Nos livrar dessa visão apegada. Tudo isso antes de entrar no caminho do Tantra. Precisamos pensar na morte e como ela pode acontecer a qualquer momento. Ao realmente considerar esse ensinamento, podemos transformar o foco da nossa vida e parar de buscar apenas os prazeres dessa vida. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi em alguns grupos que tem características assim mais de seita, que aí eles usam isso para meter medo nas pessoas, né? Tipo, você tem que fazer isso agora, porque se você morrer, essa é a sua única chance. É verdade, mas sempre há outras vidas. E a gente viver o momento presente e estar focado, né, na chance que a gente tem de botar em prática é importante, mas não transformar nisso num mete-medo, sabe? Porque senão vira igual a Igreja Católica, dizendo, se você não obedecer, você vai para o inferno, né? A gente tem que tomar cuidado em como isso é colocado. Porque o foco aqui, né, fazendo um paralelo com os gnósticos, a gente estava num Éden de delícias, mas a gente comia de frutos que foram criados pelos arcontes. Então, eles pareciam deliciosos e apetitosos, mas eram veneno e morte. Então, a gente precisa desobedecer esses arcontes, né, e começar a buscar um foco que transcende a realidade aparente, que nos mostra a realidade absoluta. E o budismo vai falar muito de que a gente quando está trabalhando para nossa felicidade só nessa vida, a gente está vivendo em engano, porque, né, a primeira nobre verdade, viver é estar sempre sujeito a sofrer,
porque a gente está preso aos vícios e à ignorância, né? Então, um praticante assim inicial, ele vai começar a pensar a longo prazo. O que eu estou construindo hoje, não para minha aposentadoria, mas para as minhas próximas existências, né? Estou plantando bons frutos, vou colher boas colheitas, estou plantando campos de mérito. Então, a gente vai pensando nas próximas vidas. Depois, a gente vai mudando esse desejo de ter uma próxima vida melhor, a gente vai para quero me libertar dessa sofrência, né? E depois a gente vai falar, não, eu quero que todo mundo se liberte. E aí a gente entra no caminho Mahayana e toma os votos de Bodhisattva, né? Se comprometer a ser um salvador deste mundo, como Jesus o foi, e voltar para ensinar e auxiliar a humanidade no sofrimento. Então, há níveis da gente fazer isso. E isso é essencial antes da gente começar a praticar o Tantra. É a gente ter a compreensão e a motivação, né? Continua Zong. Ao pensar sobre renascimento e interdependência, parece sem sentido dedicarmos toda a nossa energia a somente essa vida presente. É algo trivial. Precisamos ver de forma mais ampla e pensar a longo prazo. E olhar um pouco de fora quando a gente está sofrendo. Ele fala isso num momento, não trouxe aqui o texto, mas quando a gente está tendo um momento muito difícil, a gente saber que a impermanência também é para os momentos difíceis. Os momentos bons são passageiros, a gente vive eles, que bom, porque também tem alegrias na vida, mas a gente perceber que isso também passa, né? E os ruins também passam. E que frente a todas as nossas existências que a gente já teve, que a gente ainda vai ter, esse sofrimento que a gente está agora achando que é o fim do mundo, porque teve um problema no emprego, ou terminou um relacionamento, essas coisinhas da nossa vida que causam sofrimento, é pequeno e vai passar, né? E tem coisas mais importantes, então a gente vai mudando o foco da nossa prática. Essa mudança interior é a primeira que precisa acontecer, tirar o foco de só essa vida. Se estamos só pensando em agora, qual o propósito do Dharma? Então, aí a gente não precisa se colocar num caminho de um ensinamento espiritual, né? Qual o propósito de eu ter um ensinamento se eu não me interesso pelo que esse ensinamento está propondo, né? Aí não haveria razão para praticar a renúncia ou gerar a compaixão incondicional por todos os seres. É dito que o renascimento humano tem muitas qualidades, mas as mais importantes é que em nossa existência humana temos a inteligência e a capacidade de gerar compaixão. Precisamos usar isso para ativar esse potencial da compaixão em nós. Os aspectos de método e sabedoria são muito importantes. Aqui é aquilo que eu estava falando. Método é a compaixão e a sabedoria que busca compreender a realidade, unidos. O budismo vai falar muito sobre a gente perceber como a nossa vida humana é preciosa e rara, se a gente comparar, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Tem muita gente de fato, mas se a gente juntar com todos os animais e plantas e insetos e todos os seres sencientes que existem, porque o budismo considera os seres sencientes, né, merecedores também da nossa compaixão, então nós somos apenas algumas pessoas. E além de ser um ser humano, a gente ainda teve a chance de ter contato com o ensinamento nessa atual encarnação e de acessar algo verdadeiro, porque também tem os maus ensinamentos que levam a outros caminhos, né? Então, saber ter essa viveka, esse discernimento. No ensinamento budista, existem outros reinos de existência, e aí os devas, os deuses, também são considerados como presos no samsara. Os deuses no sentido de os anjos, né? Que nem lá no gnosticismo os anjos são parte da criação ali de Sabaô, os querubins, os serafins, né? Esses seres que a gente considera, né, superiores ao ser humano comum, também estão presos no samsara, na visão budista. Mas só o ser humano tem essa oportunidade de praticar hoje o ensinamento e despertar essa grande compaixão e buscar essa sabedoria que transforma nosso modo de enxergar a realidade, a nós mesmos, e aí é o conhecimento de si mesmo, que é o conhecimento do todo, lá do livro de Tomé. Então é uma oportunidade única que a gente tem. E por isso é muito bom a gente ter a chance de ser um ser humano em contato com o ensinamento espiritual, porque é a nossa chance de trilhar esse caminho rumo à libertação e à iluminação. Quando tentamos praticar o Mahayana, temos muitos desafios. E aí olha o que ele vai falar. Por quê? Porque nós queremos nos autogratificar. Temos atitudes autocentradas, e isso nos atrapalha.
A humildade é muito importante quando nos engajamos no caminho do Bodhisattva, como é ensinado nos 8 versos do Lojong. Esse é um texto que eu apresentei num encontro com o Alberto e a Jane e o Luiz Paulino, eu acho. Tá lá no canal. Eu mando o link para vocês depois. É um texto importante aqui da tradição. Mas é isso, a gente entender qual é a nossa motivação. Eu estou querendo buscar um caminho espiritual porque eu quero ser venerado pelas outras pessoas, eu quero ganhar aplauso, porque eu quero ser reconhecido, aí ainda é a motivação do ego, né? A gente quer se autogratificar, a gente quer conquistar coisas para o nosso eu. E isso atrapalha. Por isso, esses lamas tibetanos, esses lamas da tradição, eles sempre vão enfatizar, mas por que você está buscando esse caminho? Por que você está querendo saber o que é Tantra? Botar em prática um Tantra? Receber uma transmissão do Tantra? É para contar para os outros? É para, não sei, gravar um vídeo no YouTube dizendo como você se sentiu iluminado, quando você sentiu a gota caindo e a sua aura brilhou diferente, né? Às vezes a gente tem umas coisas assim, eu acho triste, né? Tentando não ser muito crítica, que é uma característica minha, mas eu acho triste. Então, buscar esse caminho porque a gente compreende que é um caminho possível para todos e aquilo me motiva, me dá uma energia de, uau, tem um sentido maior para tudo isso, né? Eu posso me libertar das minhas angústias e eu posso ajudar os outros também a se libertarem, né? Conectamos a nossa felicidade à ação dos outros. E aí a gente tira aquela coisa bem básica de quem pratica atos de generosidade no mundo, né? Em religiões cristãs, espíritas, outros, né? Que é uma verdade, né? A gente está cuidando da gente quando a gente cuida do outro, né? Quando a gente para de se achar tão autoimportante e deixa os nossos sofrimentos, né? A gente resolve, né? Às vezes precisa resolver, a vida acontece, mas não fica assim remoendo as coisas. E a gente foca em trabalhar pelo bem do outro, pelo bem da humanidade, por uma causa, né? Seja uma causa ecológica, ligada aos animais, a ajudar outros seres humanos, crianças, idosos, sempre tem alguma coisa que toca o nosso coração. Isso também nos traz mais felicidade. E aí a gente também não se sente melhor que os outros, né? Cada um está desempenhando um papel. Então, a gente não fica achando que tudo que a gente conseguiu foi só por causa, isoladamente, do nosso esforço. Aquela meritocracia de eu comprei um carro novo porque eu pensei positivo, tá? A gente não fica achando que tudo é nosso mérito, a gente agradece pela oportunidade que a gente teve de receber dos outros um aprendizado, uma boa educação, uma situação favorável de vida, um auxílio, um apoio emocional de todo mundo, né? E a gente passa isso adiante como uma corrente do bem, né? Sendo bem piegas, bem brega aqui, porque Tantra é um contínuo, e a gente se coloca nesse contínuo de boas ações, por generosidade, por compaixão e por sabedoria. Não tomamos uma atitude arrogante, a gente não fica contando vantagem, a gente não vai lá no Facebook e escreve, olha, eu sou agora um grande mago iniciado e só eu sei tudo, e vocês são todos idiotas, né? Tem um pessoal assim. Não adianta entrar nesses contendas, né? A arrogância, ela impede o desenvolvimento da compaixão incondicional. Então, quando a gente vê um erro nosso e do outro, a gente tem compaixão conosco mesmo, compaixão com o outro, e focar que todos nós temos a natureza Buda, todos nós temos a possibilidade de se iluminar, ou todos nós somos portadores da hipnóia da luz, e podemos nos tornar como Cristos, encontrar essa unidade. É necessário um esforço da parte do praticante do Dharma. É um trabalho em progresso. É preciso sintonizar sempre a mente e estarmos atentos ao lado negativo das nossas mentes para não sermos dominados por isso. É preciso estar atento à mente ao seguir o caminho Mahayana, o caminho dos Budas. É preciso estar atento à mente para não deixar os arcontes contaminarem as nossas ações com os vícios que eles suscitam em nós. E buscarmos sempre transformar aquele vício na virtude do pleroma das luzes. Porque existe uma correspondência com a realidade absoluta, né? Precisamos compreender a lei do karma e estarmos atentos às nossas ações, tomar responsabilidade pelo que pensamos, dizemos e fazemos. Se entendemos a geração dependente, como as coisas são interligadas e geram a si mesmas e não têm início e nem fim, então compreendemos o karma.
esse ciclo de existências, né? Compreendemos como funciona o mecanismo, que é o que os gnósticos também vão propor. Quando os gnósticos criam aquela cosmologia toda, de como o Yaldabaoth tem os 7 regentes, que são os planetas, e aí eles criam os 49 daimones, que são os poderes e as potestades, que viram 365, que misturam os 5 elementos e formam o corpo humano, cada um correspondendo a uma parte do corpo. Tudo isso também tem na medicina tibetana, na medicina chinesa e no Tantra budista. E tudo isso tem nos gnósticos, né? Porque é uma tentativa de compreender como o mundo foi gerado, como os elementos se correlacionam dentro de nós, em todos os níveis de manifestação, da mais densa à mais sutil, a mais densa sendo a matéria física, mas há outros níveis de matéria, até o nível da pura luz, né? Então, compreender isso e compreender o mecanismo desse mundo e como a gente ficou preso aqui nessa caverna e como os arcontes nos dominam e como a ignorância nos mantém presos ao sofrimento, é conseguir desatar esses nós rumo à iluminação. Quando internalizamos o ensinamento e o transformamos em prática diária, então apenas aí poderemos começar a prática do Tantra. Há um caminho preliminar que a pessoa deve praticar antes de começar qualquer prática do caminho do Tantra. Por isso que eu enfatizei semana passada. Não dá para você ser uma pessoa que gosta de passear na trilha pavimentada e você pegar um mosquetão, uma corda e achar que você vai escalar o Everest no dia seguinte. Há um processo, um contínuo processo de etapas que vão te levar num momento às portas do Tantra, se esse for o caminho que você escolheu e se você tiver o karma de acessá-lo. Lá em Pisofia, isso vai ser o equivalente a ter acesso aos mistérios. Jesus vai falar das pessoas que praticam o bem, e aí tem o quê? Chances de bons renascimentos, onde elas vão ter contato com os mistérios. Mas só aquele que trilhar o caminho dos mistérios vai receber o selo que vai permitir que passe pelos 7 portões dos 7 arcontes e não seja mais arremessado no mundo. Então, quando a gente vê, novamente, essa degeneração do termo Tantra, né? E aí não é um apego à terminologia, me entendam bem, é uma preocupação de como a destruição pela superficialidade destrói o acesso ao ensinamento verdadeiro e transforma algo bom em algo ruim, né? É um esvaziamento do sentido do termo, né? Como a gente estava conversando lá no grupo. Essas coisas por aí, quem que está aí vendendo curso de Tantra sexual que está interessado em trilhar um caminho para a iluminação, compreender a realidade última, a sabedoria, a compaixão por todos os seres, pratica meditação várias horas por dia, tem capacidade de ser equânime, virtuoso, mas não, né? Está lá vendendo um curso sensacionalista para chamar atenção, por quê? O que mais pega no ser humano, qual é a força que mais pega no ser humano? É a força sexual. Então, vende-se algo de iluminação voltado para o sexual, porque isso é a força de Yaldabaoth. Yaldabaoth vai ser o criador do falso espírito, e Yaldabaoth vai implantar a luxúria no ser humano. Então, essa força mais baixa e mais densa em nós vai ser usada com uma terminologia de uma tradição espiritual justamente para desencaminhar a nossa alma do verdadeiro caminho, porque o verdadeiro caminho pressupõe um caminho preliminar, práticas diárias, compreensão do ensinamento, consistência, profundidade de pensamento, de ação, muito mais do que os marqueteiros vendem por aí, né? Então, achei importante sublinhar essa passagem, né? Porque tem que antes internalizar o ensinamento e transformar a nossa prática. E tem que ter ligação com um mestre, né? É uma tradição que passa de guru para discípulo, não é algo que, se você não vê sentido nessa relação espiritual, que não é você ser cegamente seguir o que qualquer guru da moda diz por aí, porque guru é uma outra palavra que foi muito deturpada no Ocidente, destruída de seu significado, né? Infelizmente. Mas a gente entender que antes de começar o Tantra, tem que passar pelo caminho do Mahayana, ou tem que passar por todo o caminho gnóstico,
preliminar das virtudes, de compreensão do ensinamento. Né? Quando falamos, continuando aqui com Zong, quando falamos em praticar o Dharma, masculino e feminino não faz diferença. Isso é o Lama dizendo. O motivo do caminho do Tantra ser mantido em segredo é porque as pessoas poderiam compreender errado o Tantra. E se você tem um reto entendimento, você é capaz de praticar corretamente. Por que devemos praticar o caminho do Tantra? A motivação é sempre bodhicitta, a mente compassiva. É sempre o altruísmo, querer que todos os seres se libertem do sofrimento. É buscar a iluminação por compaixão e amor a todos os seres. É libertar a todos do sofrimento. Não é querer chegar no topo da montanha para se achar melhor que os outros. Não é chegar no topo da montanha para ter poderes, para conquistar amigos e influenciar pessoas, né? Não é para tirar uma selfie com a bandeira lá no topo. Não é para ter mais prazer ou para ter orgasmos múltiplos, não é para nada disso. É porque você quer se capacitar para voltar e ser um salvador no mundo como Jesus e outros tantos o foram. Sua motivação é a dor do mundo, é a compaixão que você sente, porque você compreende a não separatividade de todos os seres e como você se insere nessa realidade. Você compreende, indo para os gnósticos, que a alma do mundo é uma só. E que as nossas almas individuais são só uma aparência de individualidade, mas nós podemos ajudar Sofia no retorno ao seu pleroma. Porque a Sofia Ashmo é a alma do mundo. E nós somos ela. E somos parte desse mundo, né? Então, é esse o movimento que a gente faz. O resultado do caminho das paramitas ou do Tantra, o resultado é o mesmo. Paramitas é o caminho das virtudes, que é o do Mahayana, e o do Tantra é o caminho acelerado, né? Então, esses dois, o com a picareta e o com a corda. O resultado é o mesmo. Os dois caminhos levam para a iluminação. E os dois caminhos só levam para a iluminação porque eles têm o elemento da compaixão. O outro aqui acampou embaixo da montanha e vai ficar curtindo até o próximo Manvantara. A não ser que ele mude de motivação, porque ele também pode fazer isso. A qualidade do caminho do Tantra é aquele mais acelerado. A duração do caminho é menor. E isso é uma vantagem. Porém, ele se torna mais delicado. Há o inferno Vajra para quem quebra os votos. E aí ele passa um tempo na aula dele explicando que existe vários infernos no budismo, né? E existe um inferno Vajra, um inferno para quem tem votos tântricos e quebra os votos. Jesus também vai dizer que quem acessou os mistérios e fez mau uso desses mistérios é pior do que um assassino. Em outras palavras, né, a gente só põe os pés nesse caminho se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente tem um guru sério nos iniciando, e não porque a gente viu uma propaganda de um curso por aí, entrou numa seita e passou por umas práticas estranhas e acha que preciso me iluminar, né? Eu já recebi mensagens assim. Você fica aí falando esse monte de coisa desses livros, você tem que praticar o Tantra, entre aspas, que aí você vai se iluminar rápido. Mas qual é a motivação dessa pessoa que está me dizendo isso? Por que ela está com tanta pressa de se iluminar? É do ego. Se a gente não tem uma reta motivação, a gente busca um caminho que parece bonito e é um tiro no pé. Pior até. No caminho do Tantra, a lacuna entre o físico e o não físico, a mente, é diminuída. Não há tanta distinção, né? Porque ele trabalha com a realidade do mundo fenomênico. Trabalha com a ideia gnóstica de que o nosso mundo é uma cópia do pleroma. E que, portanto, as chaves para a gente compreender o pleroma também estão aqui no mundo, se a gente consegue distinguir a realidade. O físico e não físico se tornam um e o mesmo. No Tantra, não abandonamos, mas purificamos. Purificamos os agregados, que são... agregados é como os budistas falam que o nosso eu tem essa sensação de eu sou eu. Eu tenho consciência, eu tenho um corpo físico, eu tenho sensações físicas, eu tenho emoções, né? Na verdade, são 5 agregados, que são outro ensinamento. Mas essa ideia de que, na verdade, essa ideia de que eu sou eu, e eu tenho essa personalidade com esse cabelo aqui, e eu sou mulher, e brasileira e tal, é só algo aparente, não é algo absoluto. Não é real, de fato. É aparente. Não é que eu não existo, né? Então, cuidado também com quem fala que o mundo é uma simulação, tudo é uma ilusão.
O mundo existe. Se eu chutar a quina da mesa, vai doer o meu dedinho. Mas ele existe de forma transitória, porque é o mundo da morte que Jesus vai falar. É o mundo dos mortos-vivos. E aí o Tantra vai falar que a gente, né, que preenche nessa lacuna entre o físico e o não físico, e que se torna um e o mesmo, porque a gente percebe esse reflexo, né? E aí a gente não abandona, mas purifica. Eu fiquei pensando assim, eu posso estar enganada aqui na minha comparação, mas só partilhando com vocês. Não é que a gente tem várias vestes, como lá no mito da pérola, vocês lembram, né, que a alma vem para o mundo e recebe roupas desse mundo e começa a comer a comida desse mundo e se preencher com esse mundo e se esquece, né, da sua origem. E aí a gente tem esse monte de vestes que a gente precisa abandonar. Tem algo fazendo barulho que me distrai, gente. Essas vestes que a gente precisa abandonar e aí a gente tira as vestes no caminho Mahayana, né? Não o do Tantra, o caminho das virtudes, né? A gente se afasta do mundo, a gente tira as vestes, a gente lava elas e a gente põe uma veste purificada e nova. No Tantra, a gente meio que pula no rio e toma banho com a roupa e tenta limpar ela enquanto nada e tenta chegar lá, sabe? Então, por isso que é a transformação, né? A gente não faz primeiro o abandono, porque o Buda ensinou, né? Primeiro você deixa de fazer o mal, depois você aprende a fazer o bem. Esse é um caminho para a iluminação. E no Tantra, você percebe que aquilo que te faz mal é a mesma energia que você pode jogar para o outro lado para fazer o bem. Então, você transforma. Você não primeiro tira para depois pegar limpo de novo. Você transforma. Só que por ser assim mais intenso, você pode se afogar no meio do caminho. Quando fazemos um rito tântrico, sempre começamos com o refúgio e a geração de bodhicitta, compaixão. O refúgio nos protege do caminho errôneo e a compaixão nos protege de um caminho autocentrado. Então, a gente vê que a questão da linhagem, a gente se refugia naqueles que são maiores que nós, nos nossos irmãos mais velhos, naqueles que já trilharam o caminho. A gente se coloca à disposição para esse serviço e a gente busca refúgio. E aí tem que ser em algo que faça sentido para nós. Então, você pode se refugiar em Buda, em Tsongkhapa, em Asanga, em Shantideva, ou você pode se refugiar em Jesus, em João, no Mestre da Retidão, ou em Shankara, depende da tradição que você se identifica, mas você se colocar à disposição dessa linhagem. E aí o refúgio, então toda a prática tântrica não começa com eu vou conquistar um superpoder e mostrar para todo mundo que eu sou bonzão porque eu me iluminei mais rápido que meus colegas, como eu já vi atitudes assim por aí. Ele começa com eu me coloco à disposição dessa tradição, aos pés desses mestres, e humildemente quero aprender com eles a seguir esse caminho, porque eu tenho compaixão por todos os seres, eu quero me libertar do sofrimento e eu quero que todos também se libertem. Porque se eu não desenvolvo essa compaixão, eu vou fazer um caminho autocentrado, e aí eu vou reforçar o meu ego, ao invés de integrar as sombras dele e transformar elas em luz, né? Eu vou só reforçar as sombras. Refúgio, podemos pensar na pessoa do Buda, dizendo Lama Zong, mas também no estado de iluminação. Ou seja, a gente pode pensar no mestre, no instrutor, mas também nesse estado de búdico, né? Nesse estado crístico. Buscar o refúgio no Cristo que habita em nós. Esse estado que todos podem alcançar, que é livre de todos os obscurecimentos. Isso é Buda. Estamos tomando refúgio na própria paz. O Nirvana é a última paz. É preciso pensar nos ensinamentos e praticá-los, desenvolver uma fé no objetivo. A pistes aqui, ó. Um dos maiores obstáculos para a prática do Dharma é a preguiça. E há 3 tipos de preguiça. Vamos ver quem se identifica. A primeira é a procrastinação, que é o deixar para depois, que a gente pode ter, inclusive, dificuldades, que aí terapia ajuda, né? Se a gente tem problemas de função executiva, planejar, executar, engajar, às vezes um psicólogo já ajuda. Aprender a não procrastinar. Eu acho difícil. 2, a gente fica absorto em coisas mundanas e não importantes. A gente é muito dedicado e até mesmo muito trabalhador.
a coisas da vida que não são a prática do Dharma. Isso também é uma forma de preguiça para o budismo. Então, nossa, claro que a gente tem um trabalho, tem que pagar imposto, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas às vezes a gente coloca toda a nossa energia na nossa carreira, em trabalhar muito, em fazer muito alguma coisa, que a gente até é bom nela, mas é algo que não vai nos levar a nada além da morte. No fim dessa vida, a gente não vai ter transformado nada com isso. Então, às vezes, a gente pode até falar assim, nossa, fulano trabalha muito, é uma pessoa boa, virtuosa, faz tudo tão bem, está sempre tão dedicado, mas o foco ainda é o samsara, esse mundo. Então, isso também é uma forma de preguiça para o budismo. Você pode estar trabalhando um monte, mas você está sendo preguiçoso se você não está considerando o Dharma. E a terceira forma de preguiça é a não confiança na nossa própria capacidade, criando desculpas de que é muito complicado, é muito profundo e difícil, e eu nunca vou dar conta. Então, a gente se veste de uma falsa humildade, mas na verdade é preguiça, né? A gente degrada a nossa própria capacidade. Isso inibe o nosso crescimento espiritual. A gente se acha muito ruim, muito pequeno, não merecedor. É uma forma de não se engajar com o ensinamento e com a prática. A gente tem que lembrar da alegria de termos um nascimento humano e como somos afortunados. Uma pessoa que exemplifica muito bem isso na sua autobiografia é a mística Teresa d'Ávila, lá no cristianismo. Ela conta que ela ficou muito tempo sem praticar meditação, né? Para quem não conhece, ela escreveu muito sobre meditação e sobre as moradas desse castelo interior, onde lá no centro habita Vossa Majestade, o Cristo. E ela se engajou com a vida mundana num tempo, na sua autobiografia ela conta, e ficou muito tempo sem praticar meditação, porque ela ensinava a meditação silenciosa, não a oração das igrejas. Porque é essa busca do Cristo dentro de nós, né? E aí ela conta que ela se sentia muito não merecedora de voltar a meditar, porque ela era muito, muito pecadora, muito humilde, entre aspas, né? Que depois de ter feito tanta coisa mundana, de ter esquecido da sua própria prática e ignorado as graças recebidas no passado, ela não tinha coragem de voltar a meditar. Achava que não merecia. Até que o dia que ela entendeu que isso era uma armadilha do diabo, entre aspas, para fazer ela nunca voltar à prática. Então, isso é esse terceiro tipo de preguiça. É a gente ficar com essas desculpas de pretensa humildade ou de incapacidade, não colocando confiança na nossa capacidade, sim, de praticar, de se transformar e de aprender. Então, são os 3 tipos de preguiça. Temos na senda 2 aspectos, o método e a sabedoria. O método, a compaixão, é o motor, e a sabedoria que faz a gente compreender a realidade. Possuímos os 2 corpos. No budismo tem essa ideia de que há 2 corpos, o Dharmakaya e o Rupakaya. Dharma é o corpo, Dharmakaya é o corpo supremo, é o corpo de um Buda. Rupakaya, Rupa é forma, é o corpo da forma. Qual outra tradição que fala que tem um homem primordial, celestial, que é copiado embaixo? Na mesma forma? A forma e a realidade. Percebe? O Rupakaya não é só o corpo físico. Aqui, Rupakaya vai também dizer respeito ao corpo daqueles que atingiram veículos, corpos de luz no gnosticismo, vestes de luz. O Nirmanakaya e o Sambhogakaya, que são vestes dos bodhisattvas e dos grandes iniciados, que transitam nesses planos superiores e também no nosso mundo, com esse Rupakaya, que é idêntico ao Dharmakaya. Para mim, parece muito os gnósticos. Pois há 2 métodos na senda. E mesmo que chamemos de 2 verdades, elas são inseparáveis. Né? O que está acima, como o que está abaixo, é inseparável. Não são independentes ou distintas, mas dependem do ponto de vista da mente daquele que conhece. Então, se a minha mente é capaz de ver a realidade última, eu consigo ver a realidade última. Mas na realidade convencional, a gente percebe os seres como independentes. Se nos perguntarmos onde está a pessoa, o que é a pessoa, o que define ela como pessoa,
a gente não vê a realidade absoluta dos indivíduos, apenas a transitoriedade, a interdependência. Não há nada permanente ali que a torne uma pessoa separada, individual, absoluta, autoexistente, concreta, e sou assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Não há. Só que aí o Lama Zong também vai dizer que os bodhisattvas, que são esses que já se libertaram do samsara, mas estão trilhando o caminho em direção à iluminação última, eles manifestam, expressam a sua compaixão de maneiras diferentes. Então, há aparentemente uma diferença na forma de se manifestar. Para quem gosta das cartas dos Mahatmas, a gente vê dois exemplos bem claros. Um Mahatma é muito compassivo, muito paciente, explica tudo, aguenta cada coisa que eu nem aguentaria. Eu leio aquilo lá e falo, meu Deus, como ele é paciente. E o outro é direto, mais pontual, mais duro, mais crítico. Os Bodhisattvas também têm expressões diferentes da sua compaixão, mas eles têm já uma compaixão desperta e uma compreensão da realidade que permite que eles ajam no mundo de forma contundente, né, de forma útil para a humanidade. Quando temos uma intenção altruísta, isso não significa que devemos destruir a nós mesmos. Lama Zong falando. A gente não tem que destruir a nós mesmos, nem botar chicotinho nas costas, nem trabalhar com culpabilização. Precisamos ter altruísmo conosco também. Às vezes, o acolhimento do sofrimento dos outros é demais para nós, nos sobrecarrega, e isso nos deixa sem alegria e sem esperança. E aí a gente trava no nosso caminhar também. E aí a gente não consegue ajudar ninguém. Quando isso acontece, é importante que geremos bodhicitta, compaixão, apreciando também a nós mesmos. Não nos vermos de forma negativa, com culpa, nem negligenciar a nós mesmos, ter um pouco de autocompaixão também. Se observarmos nos ensinamentos dos 3 principais aspectos da senda, que é um ensinamento de Lama Tsongkhapa, o 4º verso fala sobre como a nossa forma humana tem a liberdade e a qualidade de buscar o Dharma. Então, apreciamos a nós mesmos também por estarmos numa forma humana, dotada de capacidade de se iluminar. Não é sobre se focar no negativo, mas gerar compaixão e amor incondicional, com alegria e não com autodepreciação. Muito, muito útil, né? A gente vê isso em grupos por aí. A autodepreciação e a culpabilização. Não é isso. A gente tem que encontrar também a alegria na existência. E a alegria em poder praticar e levar a prática para os nossos irmãos, né? Reconhecemos como somos afortunados por encontrar o Dharma e termos a capacidade mental e a inteligência para aprender o ensinamento e praticar. E como somos felizes de termos empatia pelos seres. Como somos felizes de poder sentir amor e compaixão e se emocionar com os outros. E temos inteligência e uma mente que deve ser usada. Então, cuidado com quem diz que não é para ser mental, ou que você está pensando demais, ou que estudar não leva a nada. O estudo melhora a prática e a prática refina o estudo. E a gente tem uma vida humana que nos dota dessa capacidade. Seguimos a senda por motivação, é nossa escolha, se queremos ou não seguir essa senda. Então, não é porque Deus vai te punir, não é porque o padre mandou, não é uma lei que vai te punir, não é sobre tem que ser assim porque mandaram. Eu preciso encontrar em mim mesma a motivação, me motivar a compreender a importância desse ensinamento. Fazer sentido, tem que fazer sentido para mim. Então, ninguém força ninguém. E transformar minha vida. A chave é sempre a motivação. Há 2 sendas, a Mahayana, que leva à compaixão e à iluminação, e a não Mahayana, buscar a libertação para si mesmo ou para o bem de todos. No caminho Mahayana, há o caminho das paramitas, das virtudes, e o caminho do Tantra. No caminho das paramitas, vamos falar da compaixão convencional e praticar as 6 perfeições, né? Que é a generosidade, a harmonia nas ações e na fala e nos pensamentos, o desapego, a energia entusiástica, a meditação, a sabedoria, são as virtudes desse caminho, que está lá no 3º fragmento da Voz do Silêncio e está em diversos textos do Lanrim, do budismo Mahayana, né? No Tantrayana, o caminho do Tantra, ele se baseia a prática nas 6 perfeições. Então, não existe Tantra sem a prática
das paramitas. Não existe Tantra sem o desenvolvimento das virtudes. Elas ainda são centrais, elas são a base do Tantra. Mas usamos outros métodos do Tantra baseados em Bodhicitta, compaixão, e nas paramitas, nas virtudes. É importante, quando olhamos para esses caminhos, essas sendas, que compreendamos que os caminhos mais elevados pressupõem a base dos anteriores, todos são necessários, o que difere é a capacidade e a motivação do praticante. Nos identificamos como um praticante solitário ou um praticante do Mahayana ou do Tantrayana. Não olhamos negativamente para nenhum dos caminhos, mas compreendemos que são etapas. A palavra Tantra e Mantra são usados como sinônimos. Por isso que a Blavatsky vai falar que é o caminho do mantra secreto também. Na época dela, se usava esse mantra também. Mantra significa proteção da mente. Protegemos a mente dela a aprender, no sentido de assimilar. Protegemos a mente de chupar o mundo com uma visão errônea. Então, a gente está lá como a alma gnóstica, né? Voltada para o mundo e sendo violentada pelos arcontes. Então, a gente usa o mantra como uma proteção da mente e volta-se para dentro. Tantra significa um contínuo, uma teia, um tecido entrelaçado. Tantra pode se referir à linhagem de transmissão da natureza Buda e à linhagem do caminho da senda, que cultiva os aspectos de método e sabedoria. Sempre essa dupla. E o fruto são os dois kayas, o Dharmakaya e o Rupakaya, a veste da verdade, da realidade do Dharma, e a veste de forma. E há também, olha como o budismo esotérico é muito complexo, e há o Dharma Dharmatakaya, que se refere à natureza última, à onisciência. Aqui, em termos gnósticos, eu diria a Barbelô, que é a unidade que já contém todas as realidades em si, a pronóia do todo, e há o Uno, que é a onisciência. Então, há a realidade absoluta, Barbelô, mas há o Um. Rupakaya é o corpo da forma. Então, Christus, nos gnósticos, ele é a primeira luz, que é a imagem do Pai. Então, ele começa a ter forma, imagem. Rupakaya é o corpo da forma. Os éons, as luzes, são descritos com formas, com características. Eles passam a ter formas. E aí, no nível mais baixo, a gente chega no mundo fenomênico, na criação do cosmos e na matéria densa. Dharmakaya, esse superior, é a base para o Rupakaya. E o homem é criado à imagem e semelhança. Percebemos o Dharmakaya compreendendo o Rupakaya. Então, o que é o Tantra? O Tantra vai trabalhar com a imagem para perceber a realidade, porque um é a imagem do outro. Se a gente compreende o Rupakaya, a gente alcança o Dharmakaya. Não sei, eu estava ouvindo a aula dele falando, nossa, isso é tão gnóstico. Esse é o ensinamento do Tantra. Não podemos ver o Dharmakaya, esse corpo da realidade última diretamente, mas podemos ver a sua forma. Podemos encontrar o Cristo em nós. Esse caminho também é chamado de veículo efetivo, que se refere às 4 grandes purezas, aspectos do Buda dentro desse estado iluminado, as 4 luzes, da forma perfeita do Um. Se refere à abóboda de Buda, ou corpo de Buda, e sua natureza e ações. Olha a cosmologia budista. Abóboda de Buda, corpo de Buda, 4 purezas, 4 aspectos do Buda iluminado. É chamado de um veículo efetivo, porque o praticante, quando está meditando, quando ele visualiza e consegue visualizar as deidades e mandalas, e é um bom meditador, ele consegue purificar o ambiente e gera esses aspectos de frutificação do Budado. Por isso é um veículo efetivo. Então, o que é Tantra aqui que ele está explicando? Vão ser práticas de meditação de um bom meditador, de um bom praticante que tem boa compreensão do ensinamento. E ele visualiza essas deidades, ele visualiza essas mandalas em sua mente.
em estado de meditação interna. E aí ele consegue purificar o ambiente, ele purifica o seu corpo, os seus canais. Na medicina tibetana e chinesa também vai ter isso, né? E assim ele gera a si mesmo como um Buda. E por isso é magia, e por isso é efetivo, e por isso é delicado, e por isso pode ser perigoso se você faz sem a correta base de compreensão e sem a motivação adequada, porque aí você vai reforçar o seu ego e vai aumentar a sua sombra. Também é chamado o veículo do método, por usar a yoga da deidade. É um método único, do caminho único. Yoga da divindade é meditar, nos tornando a deidade, mas isso só deve ocorrer tendo compaixão como base da motivação. Se você fizer isso com outra motivação, vai dar ruim. Uma intenção altruísta e um conhecimento da natureza última. Usamos o conhecimento da natureza, a sabedoria que vê os fenômenos tais quais realmente são, e isso é transformado na deidade. Então, se você pega uma... Eu sei que é referência tosca de cultura pop, mas para mim eu sempre achei que serve muito bem. Se você pega lá os Jedi no Star Wars, eles vão falar da força, né? E os Jedi passam por um treinamento, eles têm votos, eles têm ética, eles inclusive têm votos de brahmacharya, porque eles não podem casar. Mas essa mesma força, se usada para fortalecer o seu ego, dá no que dá. Dá no que deu, né? Ele foi mutilado, Darth Vader, e adotou uma forma sombria, porque voltou-se para o ego. Terminando, gente. Essa é a característica única, ficou ruim aqui, do método explicado nos Tantras. E aí, ele vai chegar finalmente no Tantra, lá no final da aula, ele vai explicar, olha, aqui eu não estou entrando no Tantra, é o preâmbulo para o Tantra, porque eu não tenho capacidade de entrar nesse assunto com vocês, isso é algo secreto, e eu acho que deveria ter permanecido assim, e tem que ser transmitido por um verdadeiro guru. Então, aqui é o preâmbulo, só para a gente entender. Mas ele vai explicar que há 4 tantras: Kriya Tantra, Karya Tantra, Yoga Tantra e Anuttara Yoga Tantra. São 4 níveis de Tantra. A gente vai ter na tradição vedantina, né, o Kriya Yoga. É parecido, inclusive as práticas são bem parecidas. Esses 4 ensinamentos, o Buda na forma de Vajradhara, que é esse Buda azul segurando os 2 Vajras, deve esses tipos de ensinamentos tântricos baseados na capacidade do estudante praticante, ou seja, são 4 níveis de Tantra para 4 capacidades de praticantes. Essa capacidade é explicada do ponto de vista de como alguém é capaz de transformar o desejo na senda. Aí que entra a questão do desejo, da transformação do desejo. E aí esses 4 níveis vão falar de 4 prazeres. O prazer de sorrir, o prazer de contemplar, o prazer de tocar e a união. Que aí entra a deidade com a cisígia gnóstica, né? O macho e fêmea é só no 4º nível. São tipos de prazeres. E cada praticante se torna capaz de transformar esses prazeres no caminho. E de acordo com isso, esses 4 ensinamentos foram dados. Então, estamos falando da senda contínua do Tantra. Então, eu pego aquilo que é mais forte, aquela energia do mundo fenomênico, do cosmos criado, que é mais poderosa, e transformo aquela energia na força motriz do caminhar na minha senda. E por isso que o Tantra vai trabalhar com a força da raiva, a força do desejo, transformando essas energias. E por isso, isso só acontece se a gente tem reta compreensão do ensinamento e se a gente tem motivação compassiva, porque senão a gente vai distorcer isso. Os 3 primeiros tantras e o Anuttara Yoga Tantra, os 3 primeiros são os iniciais, né? Só no 3º que você toma aqueles votos que se você quebrar, o karma vai cobrar. Não porque um Deus está te punindo, mas porque você se colocou nessa situação. E as energias que são mexidas com isso, né? Então, os 2 primeiros são práticas mais preliminares. O 3º começa a exigir um voto. E o 4º, que é o Tantra Yoga Superior, é dividido em mais 2 estágios. Então, são 5 estágios de Tantra. Só o último, o 5º,
que vai ter essas deidades, essas imagens em encontro de união sexual. Então, vejam como é tosco a gente ver o Tantra como é trabalhado por aí na nossa vidinha aí de internet e cartaz na rua. É o 5º nível do Tantra, e é simbólico e leva a má compreensão se a gente não entende dentro do ensinamento e não recebe dentro de uma linhagem idônea, né? Durante a transmissão do Tantra, tem as transmissões e tem os empowerments, né? Então, você pode receber uma transmissão, e aí você só recebeu a autorização de fazer aquela prática, e há o empowerment, que é a autorização de você se tornar um mantenedor, um holder, um detentor daquela prática e ensinar ela adiante. Então, são coisas diferentes. De cada um dos 4 tipos de tantras, né? Durante a fase de iniciação, há o Sarvatita Yoga, quando a Bodhicitta convencional, quando a compaixão, que a gente quer despertar a compaixão, é transformada no Lótus, e o conhecimento do praticante sobre a realidade é transformado no Vajra de 5 pontas. Eu trouxe uma imagem dele aqui para vocês. Isso é muito importante. Então, novamente, a gente pega a compaixão e o conhecimento sobre a realidade, a sabedoria. E são essas 2 coisas que são transformadas no Tantra. E são essas 2 que, unidas, levam ao estado de iluminação plena. É uma lembrança importante da nossa prática tântrica. Devemos cuidar para não ficarmos muito empolgados com todas as coisas exóticas e coloridas e atrativas. Olha a dica do Lama. Cuidado, vocês vão se perdendo nos detalhes e ficar apegados a esse exotismo atrativo. É importante focar nos aspectos da senda, a compaixão e a sabedoria, o caminho para a iluminação. Sem esses 2, é impossível ter uma prática tântrica significativa e real que dê frutos. É importante voltar aos 2 aspectos, Bodhicitta e Prajna, compaixão e sabedoria. Ele bate nessa tecla muitas vezes, por isso que eu pus aqui várias vezes também. Ele fala até mais. É importante não ter muitas expectativas quando somos iniciantes no Tantra, especialmente expectativas não realistas. Apenas nos basear na prática dos fundamentos da senda, do Mahayana. Se basearmos a prática em Bodhicitta, compaixão e sabedoria, então não tem problema cometer erros menores nas formalidades do rito, porque o rito é cheio de detalhezinhos, né? Fitinhas coloridas, amarra aqui, solta aqui, aí tem uma flor, aí tem um mantra, aí muda o mantra, uma visualização diferente, é bem complexo às vezes. Mas tudo isso, o mais importante para esse grande lama é o quê? Ter a base certa, a motivação certa e a compreensão de por que você está fazendo aquilo. O segredo é importante na prática tântrica. É algo reservado. Não se deve contar sobre a prática tântrica e nem contar que está indo fazendo um retiro. Então, não pode fazer stories no Instagram quando você está lá no retiro com o lama. Não pode ficar tirando foto, né? Não por uma questão de proibição, mas ele está chamando a atenção assim, se o seu objetivo é a iluminação, leve a sério a sua prática e tenha reverência pelo seu guru e respeito pelo ensinamento, né? Que é o que falta às vezes nesse mundão. E aí ele chama a atenção, que eu achei muito engraçado. O mercado de lamas é muito aberto e não há controle de qualidade. Então ele falou, né, ele estava falando para o público dele, vocês não precisam me tomar por guru só porque vocês estão aqui me ouvindo. Tem muitos lamas por aí. Mas né, tem muitos ensinamentos e tradições idôneas por aí. E eu diria que a gnóstica é uma. Mas cuidado, porque não tem controle de qualidade. A responsabilidade de encontrar o guru está no buscador, e por isso viveka, por isso discernimento, por isso conhecimento do ensinamento e da tradição, usar a mente e a inteligência, testar, questionar. Se temos o guru certo, é um guia espiritual. O guru é importante nessa linhagem, nessa prática. A pessoa, então, ela vai ouvir o Dharma, refletir, meditar, praticar, e aí ela vai tirar dúvidas com o guru. O guru não vai mandar nela, o guru vai orientar, como Jesus orientou seus discípulos. Como ele instigou os discípulos a buscarem um caminho para se tornar como ele. Se o guru é o certo, ele vai ajudar a dissipar as dúvidas e inspirar o praticante. E aí, só ter conhecimento não é suficiente. O guru traz a conexão espiritual e ele nos inspira. E aí o Lama Zong diz, os livros e o Google ajudam a ensinar muitas coisas, mas o Google não nos inspira a praticar o Dharma. Guru e Yoga é a raiz do caminho. E aí eu só chamei de novo a atenção que há 4 níveis de Tantra. Portanto,
só para mostrar como é muito mais profundo e complexo, né, do que a gente vê por aí. Então, o Tantra, Kriya Tantra, que é o da purificação, então ele vai pressupor purificação. O que é purificação? É a gente fazer boas escolhas de vida. O Kriya Tantra, ele vai pedir que a gente se abstenha de álcool, que a gente se abstenha de carne, que a gente se abstenha de alho. Eles dão uma lista de alimentos considerados prejudiciais para a prática espiritual. E aí vem outras práticas de purificação. O Karya vai ser chamado de Tantra do desempenho. Então, num deles a gente visualiza a deidade, aquelas imagens todas que vocês viram, né? Compreendendo o que ela representa, o que o mantra significa, a qual família de Buda ela está relacionada. Aí, no caso do gnóstico, a gente vai ter que adaptar, né? Então, a gente visualiza a deidade e a gente presta reverência a ela. No Karya Tantra, a gente se aproxima um pouco da deidade. E aí a gente desempenha. E aí, no terceiro nível, Tantra Yoga, ele passa a ser interno, e aí surgem os votos. E no Tantra Yoga superior, é dividido em 2 níveis. A gente se gera como uma deidade, e aí que está o perigo, porque se você está cheio de vícios, se vocês estavam aqui naquele nosso estudo, no final do Evangelho de Tomé, que eu trouxe um estudo da medicina chinesa e um pouco sobre a Kundalini, né? É aquela ideia de que se a gente abre os canais sem purificação, a gente explode num esgoto interior, porque a gente suja as límpidas águas da vida com a nossa impureza. Por isso, o primeiro nível de Tantra é purificação. Então, não tem Tantra sem purificação das ações, do corpo, da fala e da mente. E só depois a gente pode começar a querer pensar em avançar no caminho, se a gente tem cautela, se a gente tem sabedoria, né? E reta motivação. Então, a gente não vai sair se imaginando como uma deidade de uma forma que vai nos fazer mal. Porque é o que acontece muitas vezes. Em práticas inadequadas, esses charlatões e pseudogurus que aparecem em volta e meia, a gente vê que eles têm problemas de ego muito grande, né? Eles querem um tapete vermelho para eles querem ser cultuados, eles começam a dizer que são o próximo Cristo, que eles são o novo Logos, que eles são maiores que o Buda, começam umas coisas bem megalomaníacas, porque desequilibrou inteira aquela pessoa. Ela se visualizou como um Deus sem se tornar um Deus. E aí o último estágio é a consumação, que é quando une compaixão e sabedoria. Cristos e Sofia. E aí a gente volta à unidade. E aí aqui a gente tem o Vajra, que é esse Dorde em tibetano, ou Vajra, e o sino, que vão representar esses duas, compaixão e sabedoria, método e sabedoria, pai e mãe, macho e fêmea. Então, vocês podem aqui, pela visão budista da escola Gelupa, não tem nada de magia sexual aqui. É teurgia, é filosofia, é metafísica, é interno, é prático, é espiritual. E esse Dorde aqui, esse Vajra, né, que representa essa força do Buda, esse poder, essa alma de diamante, ele tem essa coroa com 5 pontas. Né? E são quantos Jani Budas? Né? O branco com 4 em volta, 5. São as 5 forças que sustentam o corpo do Dharmakaya. E achei interessante que aqui, esse aqui não dá para ver bem, mas essas 4 hastes aqui que sustentam a coroa, que é o quinto, são cabeças de dragões. Achei interessante a iconografia. E aqui a gente tem uma imagem do Vajra, né? E aqui embaixo está escrito, acho que vocês não vão conseguir ler, a mente secreta, a onisciência, a consciência absoluta de todos os Budas. Então é isso que a gente busca no Tantra. Acabou o tempo, né? Estourei muito de novo, desculpem. Então eu só trouxe essa imagem, a gente deixa para terça que vem, para mostrar o que acontece aqui na alquimia. E aí a gente volta para os gnósticos. Vai ficar para terça que vem. Não sei, deixa eu abrir aqui. Eu gosto desse assunto, eu gosto muito dos gnósticos, mas esse assunto, eu vejo tantos paralelos quando eu leio Jesus e os gnósticos, aí eu leio essas coisas do Vajrayana, eu falo, uau!
Obrigada a todos aí pela paciência também com o tempo.